E falando em enriquecer a nossa região, hoje é o nosso dia, né? O Dia do Nordestino. Né? Em alusão a esse dia, eu vou citar alguns nomes de personalidades que marcaram sua época, né? Personalidades que são aqui da nossa região, do Nordeste. Manuel Deodoro da Fonseca, né, que foi o primeiro presidente. Ariano Suassuna, que nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Joaquim Nabuco, recifense, um grande abolicionista. Uma colinha, né? Uma coluna. Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, né, que nasceu no Engenho Antas, que antes era distrito de Seriaém, era município de Seriaém, um engenho que fazia parte da cidade de Seriaém. E agora o Engenho Antas faz parte da cidade da Gamileira, nossa vizinha aqui, a nossa cidade-mãe, né? Uma cidade-mãe, exatamente. José Mariano Carneiro da Cunha, né, que nasceu em Caxangá, e agora que faz parte da cidade de Ribeirão, né, o Engenho Caxangá, então foi um dos grandes abolicionistas e amigos de Joaquim Nabuco. É isso? E também agora, por último, a gente vai prestigiar, Thierry, o seu trabalho. Isso. Nordestino. Nordestino, pernambucano e ribeirãoense. Pois é, isso. Um grande artista e que vai marcar, sim, a sua época. Você já está marcando. Então, vamos agora iniciar. Vamos conhecer o teu trabalho e valorizar as pessoas da nossa terra, não é isso? Ô, Thierry, tu se apresenta? Sim, boa noite. Gente, muita tecnologia. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou Thierry Cavalcante, sou ribeirãoense, como eu disse, falou. Trabalho com arte sacra há 7 anos, então eu nasci aqui e tenho muito orgulho disso. Então, para vocês que são nordestinos assim como eu, feliz dia do nordestino e vamos iniciar, tá certo? Pois é. Quando você notou que era isso que você queria para a tua vida, como profissão? Alô, alô. Foi? Alô, alô. De onde surgiu, né, o teu gosto por artes sacras? Rapaz, meu gosto por arte sacra, digamos que desde pequeno. Minha avó sempre me levou pequeno para a igreja. Então o que mais me chamava a atenção eram as imagens, porque de certa forma aquilo me falava alguma coisa. Eu com meus 3, 4, 5 anos de idade, aquilo sempre me chamou muita atenção. Mas eu jamais imaginava que um dia eu iria trabalhar com aquilo, né? Porque é muito novinho, mas eu acho que o gosto por arte sacra realmente nasceu aí. Quando você notou que era isso que você queria como sua profissão? No início foi difícil, porque eu sempre fui apaixonado por arte desde criança. Então eu saí experimentando tudo quanto era arte, mas até que a arte sacra bateu na porta, porque de certa forma era difícil a gente ter acesso, mas o desejo de ter era maior. Então a gente foi atrás, pesquisar como era que fazia, até matar aquele desejo, matar aquela vontade de ter arte sacra perto de você. Fizesse cursos, né? Não, eu sou autodidata. Poxa! O que eu aprendi assim foi sempre um amigo ou outro que sempre ensinava. E o curso que eu digo, não tem curso maior do que tentar fazer. E o amor, né? Sim, sim. Quem ama vai longe, isso, né? Quem ama vai longe. Então eu sempre busquei, eu sempre fui muito curioso. Eu também não sou de me conformar, de achar que fez de qualquer jeito tá bom. Eu sou muito perfeccionista quanto a isso. Então sempre gosto de estar aprimorando. E a perfeição a gente nunca vai alcançar. O segredo é sempre achar que a gente tem o que melhorar. Senão a gente estaciona e não tem como ir para frente mais não. Pronto, e o que é que acontece? Nas minhas idas, né, na casa da sua tia, na sua casa, sim. Renata, né, que ela faz, né, ela costura os meus looks do canal da Rota dos Antigos Casarões. Lá em casa é tudo artista. Isso, exatamente. Então, eu vendo todo aquele teu trabalho, aquilo me encantou demais.
né? E que tem tudo a ver, cultura, né? História, Sim, engenhos, sim. capelas de Casa Grande de Engenhos. Sim. Então, eu vendo tudo aquilo, Thierry, assim, eu fiquei assim admirada com o teu trabalho, né? E eu acredito que Eduardo vai jogar aqui na tela as artes, né? As santas, né, que foram restauradas por você. Porque aí o pessoal vai ter noção do seu realmente do seu trabalho. E pelo Instagram também, né? Gente, o pessoal que está acompanhando pelo Instagram, o canal Na Rota dos Antigos Casarões no YouTube está passando, eu acredito que as imagens aqui atrás. Quem está no Instagram, eu acho que não está entendendo muito, mas corre lá que dá para vocês verem o que está passando aqui, tá certo? Há quanto tempo você trabalha com arte sacra? Eu trabalho com arte sacra desde que terminei o ensino médio. Então já faz 7 anos que eu trabalho com isso. Foi realmente um encontro de vida. Foi uma epifania, sabe? Foi uma descoberta a arte sacra na minha vida. Então, até eu terminar o 3º ano, eu não tinha noção do que iria fazer da vida. Mas aquilo bateu na porta. Então, foi a oportunidade que eu agarrei e, graças a Deus, é o que eu sobrevivo. Dons que eu estou sabendo, mas vamos focar pela restauração. Vários dons. Deus, assim, te abençoou, né, com esse dom, essa sensibilidade que você tem, né, com a arte. Então, como o seu trabalho ajuda na preservação de acervos antigos? Olha, o meu trabalho como restaurador, na parte de antiguidade, e ainda é algo que engateia, porque muita gente não tem noção que aquela antiguidade representa alguma coisa. Então vai deixando, muitas vezes deixa-se acabar, entrega a qualquer pessoa, às vezes está uma peça da família e você vai passando de geração em geração e chega na mão de uma pessoa, abandona aquilo. Então é muito raro chegar ainda em uma peça realmente de família. As peças que chegam até mim são peças mais novas, mas sempre tem aquelas especiais. Inclusive eu acho que Ilka está aqui me acompanhando, no Santo Antônio que está com ela há muito tempo, do século XVIII. Eu estou restaurando, mas assim, tentando... As peças antigas, a gente tenta ao máximo deixar o que ela tem de original. As peças mais novas, as peças que a gente encontra no mercado hoje em dia, a gente tenta tratar elas de uma forma especial para que se torne de fato uma obra de arte. Não seja algo que a gente encontre em qualquer loja. Porque eu acho que o valor da arte está no diferencial. O valor da arte está na peça ser única. E é isso que a gente tenta fazer com o nosso trabalho. Qual foi o seu trabalho mais expressivo até hoje? Rapaz, foram vários trabalhos expressivos e cada trabalho marca o artista de alguma forma. Mas a experiência assim, que vai marcar a minha vida, que marcou a minha vida, foi a restauração do acervo da paróquia de Aquidabã. Aquidabã é uma cidade do interior de Sergipe. Eu passei 3 meses restaurando as peças já matriz de lá. Eram peças não tão antigas, mas eram peças já que estavam no imaginário daquela cidade. E que para mim foi uma experiência maravilhosa. A gente saiu de Ribeirão na esperança de restaurar 5 imagens. A gente saiu com um contrato para restaurar 5 imagens. E o pessoal foi gostando tanto do nosso trabalho, que a comunidade se juntou e começou a ter o interesse de restaurar o resto das peças da igreja. Então, ao todo, a gente saiu de lá restaurando 24 imagens. De 5, o número foi subindo, até cidades vizinhas começaram a procurar o trabalho da gente. Infelizmente, a gente tinha que voltar para casa, porque tinha uma gama de trabalho também esperando a gente aqui, mas foi a gente chegando no dia e uma cidade vizinha, essa cidade aqui da Ban, trazendo também um acervo da paróquia para ser restaurado aqui. Thierry, tu estás falando, sabe o que é que está passando pela minha cabeça? A antiga capela, né? A antiga matriz de Ribeirão. Se hoje ela ainda estivesse de pé, né? Que maravilha seria, não é isso? É um passado que infelizmente não volta, né? Mas graças a Deus, a gente tem um templo moderno, que não agrada a todo mundo, mas que Padre Leandro está tentando dar uma cara nova a ele. Eu percebi que essa semana foi instalado os vitrais novos, então isso também gera uma riqueza artística, sabe, para a cidade, porque é uma forma de expressar a arte devocional do povo.
E Ribeirão tem um povo de muita fé. É um povo que realmente acredita na fé, acredita em Deus. E quando a gente ama, o amor tem que ser expressado de alguma forma. Então eu acredito que essa restauração, essa reforma, na verdade, que ele está fazendo no templo da Matriz de Santana, eu acho que é a expressão da fé desse povo. E isso daqui a um tempo possa ser que o povo tenha orgulho disso, né? Como a gente tem orgulho de um passado que eu nem vivi, mas eu tenho orgulho da matriz que a gente tinha. É bonito imaginar que ali, no centro da nossa cidade, tem um templo maravilhoso que infelizmente veio a desabar, mas tudo é da vontade de Deus. Eu acredito dessa forma. Eu era nascida, né? Inclusive minha irmã mais velha, Margarida, ela casou nessa antiga... Minha tia e minha mãe fizeram a primeira comunhão nessa igreja. E assim, o que eu tenho de memória, digamos, não memória porque eu não vivi, lembranças mas assim, afetivas contadas as lembranças afetivas contadas por ela é que a igreja era algo surreal de bonito. Elas contam das escadarias, tem detalhes gravados na memória dela, que é uma memória tão forte que ela falando consegue me passar essas imagens que eu não tive acesso. É como se aquilo transcendesse a beleza que o templo tinha, né? Mas infelizmente é um passado que não volta, né? A minha irmã casou, né? Tem fotos de lá, né? Só não tinha uma qualidade tão boa como é de hoje. Sim, sim. Mas ainda tem, a minha irmã Margarida tem o álbum do casamento dela lá, né? Isso. Aí é o que é bom que fica na memória, sim, né? E em relação ao ingresso, né, da arte no mercado, dessas artes? Olha, é uma arte que não é tão popularizada, mas é uma arte que tem, uma área que tem crescido muito no Brasil. Tem muitos artistas sacros em todos os estados do Brasil. Tem muitos artistas qualificados, que se a gente for citar nomes a gente se perde, mas que muitas vezes não é reconhecido. Porque pensa que fazer arte faz porque gosta, é uma brincadeira, faz para passar tempo, e não é. E eu percebo que a maioria dos artistas não são reconhecidos como deveriam. Mas isso aos poucos eu acredito que vai mudando. Porque a arte sacra, ela começou a sair da igreja. Ela começou a entrar nos lares. Isso não é uma coisa de hoje. Isso vem desde o século XVIII, XVII, que o pessoal via aquilo na igreja e queria, aquilo lhe fazia tão bem que queria ter para dentro de casa. Então é por isso que a gente encontra muitas peças de oratório, muitos oratórios que passam de famílias para famílias, de geração em geração. É retrato disso. E hoje não é diferente. Então eu acredito que a forma de consumir é diferente, porque a gente não tem mais tantos artistas que trabalham com madeira. A madeira encareceu muito. Então um recurso muito nobre. Então é difícil encontrar quem faça. Tem o Ambrósio, que é do Rio Grande do Norte, que ele faz um trabalho magnífico em madeira. Ele faz cópias, faz réplicas. E isso também tem se popularizado. Então as pessoas que têm condições financeiras de adquirir essas peças, elas adquirem porque amam arte, porque têm devoção. Quem não tem, quem tem a vontade de ter e assim diz assim, ah não, mas eu não posso investir isso, tem arte de todo preço no mercado. Tem arte que vai desde o barato ao caro. Diz mais ou menos o valor do mais barato. Rapaz, é muito difícil a gente trabalhar valores daquilo que a gente não fez ainda. Mas tem uma base, mais ou menos? Rapaz, você encontra a arte sacra a partir de R$50 até valor infinito. Então não tem uma desculpa, sabe, de dizer assim, não, eu não tenho arte sacra em casa, eu quero ter, mas eu não tenho oportunidade. E isso passou. Então é muito fácil em toda casa de um católico ter uma imagem, ter um crucifixo, ter um quadro, que são expressões da arte sacra, né? Então acho que na casa de todo católico realmente praticante, realmente que goste da sua fé, de demonstrar a sua fé, vai ter uma imagem sacra. Então isso de alguma forma saiu de algum artista, foi comprado de algum artista, então o mercado sempre está movimentando. Sempre está movimentando, não é uma área que assim a gente diga que é uma área escassa no mercado. Não é uma área perdida, não. É uma área que mesmo poucas pessoas trabalhando, essas poucas pessoas conseguem desenvolver um trabalho expressivo. Ou seja, o leque está se abrindo. Elas dão conta de estar em todas as casas.
sabe? Bom. Qual foi o seu trabalho, em relação às peças antigas? Como, de certa forma, as capelas que a gente encontra, né? A gente encontra muitas capelas nesses roteiros que nós fazemos no canal Na Rota dos Antigos Casarões. Encontramos capelas antigas do século XVII, XVIII, imagens antigas, né? E eu queria saber como funciona a preservação dessas peças. Olha, as peças antigas, ela tem um cuidado maior, porque se elas estão ali, elas representam a história de um povo. Então é a história de um povo que tem que ser preservada junto com aquela imagem. Então o cuidado é muito maior. A gente vai estudar a imagem, vai estudar que condições ela tem de ser restaurada. A gente, toda vez que pega uma imagem antiga, a gente torce para que o original esteja preservado. Muitas vezes isso não é possível porque a peça se deteriora. Aí, por falta de conhecimento, vai alguém repinta, não pinta com os materiais adequados. Muitas vezes, uns materiais difíceis de remoção acabam estragando a pintura original. Quando isso acontece, e não tem realmente, de fato, salvar a pintura original, nós trabalhamos fazendo uma pintura semelhante ao que a gente imagina que tinha, né? Mas, quando chega uma peça antiga para mim, o primeiro desejo que eu tenho é que ela tenha a pintura original. Se ela tiver, a gente vai fazer o possível e o impossível para manter aquela originalidade. Se não, a gente vai ver outros meios de devolver a dignidade de culto daquela imagem. Porque, além da história, aquela imagem representa a fé do povo. O povo vê naquela imagem algo sagrado. Por isso, arte sacra. Aquela imagem liga o povo ao sagrado. Então, além de manter a originalidade, eu sou da vertente que a peça tem que ser digna ao culto. Muitas vezes restauradores batem de frente com isso porque tem a mentalidade de que a peça tem que se manter original e pronto. Mas eu acho que a peça tem que se manter a originalidade e levar o fiel à oração. Se uma peça sacra, que está à disposição do público para fazer suas orações, para se dirigir a ela a Deus, ela não está representando literalmente a beleza, ela não está cumprindo o seu papel sacro. É uma peça de museu, é uma peça antiga e só. As peças de devoção, as peças que são padroeiras de capela, além da originalidade, eu acho que um quesito principal seria a beleza que nos leva a Deus. Essa é a minha preocupação quando chega a imagem antiga que tenha a originalidade, mas a gente tenta encontrar esse equilíbrio, sabe da originalidade e da beleza. Você falando aí, eu lembrei, por exemplo, se um dono de um engenho tem uma capela antiga e ele descobrir qual foi a santa, né, que tinha naquele altar, sim. Dando o nome da santa, você consegue identificar que a imagem dela? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, a gente consegue sim. Porque a gente, como eu falei, como a gente anda muito por esses lugares, a gente percebe que a importância, né, das pessoas que estão tendo agora de preservar esses lugares antigos. Isso é tão bom porque abre um leque em todos os sentidos, tanto na tua arte, né, como contexto histórico, como valorização também, né, da nossa região, turismo rural, né, comida da nossa região. Ou seja, é um caminho que, se você for percorrer, não tem fim, não, né? Não tem fim. Até para quem gosta de construções antigas, arquitetos. Então, a gente, quando se abre, a gente vê que todas as áreas, né, todas as profissões se encaixam, né? Aí, eu queria saber também de você, qual a maior dificuldade do seu trabalho? Rapaz, eu acredito que é a valorização. Como eu havia dito antes, as pessoas que encontram um trabalhador da arte, um artista, muitas vezes pensam que o artista faz aquilo simplesmente por, como eu posso dizer, por hobby, por diversão. E não é bem assim. A gente tem na arte a nossa forma de sobreviver. E muitas vezes falta o reconhecimento das pessoas a isso. Artista sacro, artista plástico, artistas em geral,
Seja ele um artista que está na rua, no sinal, fazendo sua arte para ganhar seu pão. Seja um artista que está subindo no palco para cantar. Seja um artista plástico, seja um artista sacro. É profissão. Muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. Uma dificuldade também é, por exemplo, assim, trabalha fazendo arte sacra, então a caridade também vai vir primeiro do que o trabalho. E não é bem assim. Não é dessa forma. Todo mundo precisa do seu para sobreviver. E no começo sempre é muito difícil. Eu acho que para toda profissão, né? O começo é sempre muito difícil e não tem dificuldade maior do que o não reconhecimento das pessoas diante da arte. Eu ouvi falar contigo sobre uma amiga que eu tenho chamada Zilda. Ela é pintora, né? E ela disse que se ela pudesse, ela largaria tudo para viver. Foi ela que pintou aquele quadro dali? Não, aquele quadro não. Meu irmão ganhou de presente. Ela pintou para mim a Casa Grande, a segunda Casa Grande de Aripibu. Sim. Né? E também tem uma jovem chamada Grace Silva, né, que eu conheci ela através de um amigo meu, quando eu trabalhava em escada, que passou o zap, né, dessa artista. Sim. E pintou uma fotografia minha e do meu marido. Então, daí você já percebe que eu também, se eu gosto de história, eu gosto de arte, né? Não tem como separar uma coisa da outra, não. Então, não tem mesmo. Pois é. Por que é tão raro encontrar peças que trabalhem nesta área, né? Como é a pergunta? Por que é tão raro encontrar pessoas, que digo, né, que trabalham nesta área? Eu acredito que pela dificuldade de começar. O começo nem sempre é fácil. Eu acredito que não só nessa área, como eu havia dito antes, mas em toda a profissão, o começo é sempre muito difícil. E no começo é muito difícil a gente encontrar quem ajude. No começo eu sabia que eu gostava, eu sabia que queria trabalhar com isso, mas eu tinha receio de perguntar. Mas graças a Deus, eu bati na porta de pessoas certas. Eu encontrei amigos que realmente me ajudaram, me auxiliaram, tiveram a humildade de ensinar as suas técnicas. E graças a Deus, com o tempo, a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando na nossa área. Mas se a gente voltar um pouquinho atrás e se colocar no lugar de quem está começando hoje, eu acredito que a maior dificuldade seja essa: encontrar quem ensine. Porque quanto mais pessoas estiver trabalhando nessa área, eu não vejo como concorrência. Eu vejo como beleza sendo espalhada pelo mundo. E a gente vive, e a gente vive num mundo tão carente de beleza, a gente vê tanta notícia ruim, a gente vê tanta coisa feia por esse mundo, que às vezes a gente se sente carente de beleza. E não tem nada melhor do que você... Deixa eu recapitular. A gente é carente de beleza. E não tem nada melhor do que você poder fornecer beleza ao mundo. Porque eu acho que o trabalho de todo artista é esse. Fornecer beleza ao mundo, fornecer doçura. Porque, ao menos as peças sacras têm esse sentimento de ser acolhedora, ser doce no olhar, entre outras coisas. Então, se por um acaso chega uma pessoa assim que já despertou em si, né, esse desejo como despertou em você quando criança, aí chega lá e te pedir alguma ajuda, Sim, sim. Nas redes sociais, eu sempre me deparo com muitas perguntas. E, ao responder, eu sempre gosto de me colocar no lugar de quem está perguntando. Porque um dia eu perguntei. Um dia foi necessário para mim eu bater na porta, assim, digamos, de várias pessoas que trabalhavam com isso. Alguns diziam sim, posso ajudar. Outros fingia que não tinha ninguém perguntando. Outros inventavam técnicas que não usavam. Não sei se por ciúme das suas técnicas ou por não querer realmente ver o outro crescer. Mas eu acredito que a gente passa por cima disso tudo se tiver amor, se tiver realmente vontade de trabalhar com isso, se tiver devoção, porque trabalhar com arte sacra não é só trabalhar com arte, é trabalhar com fé, com sentimento. Eu digo sempre que nas peças que eu faço, sempre vai um pedacinho de mim. Eu acredito que a arte transcende a religião. Você pode ser de uma família protestante, mas admirar a arte.
Você pode ser até um ateu e admirar a arte. Porque a beleza não pode ser negada. A beleza de forma alguma pode ser negada. A partir do momento que o meu credo me obriga a negar uma beleza, tem algo errado aí. Então, como eu faço um trabalho que mexe com a fé, que está ligado ao sagrado, eu gosto de colocar, digamos que assim, a minha sensibilidade ali. Hoje eu estava pintando uma imagem da paróquia de Boa Viagem, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem. Essa imagem veio de Portugal, passou muito tempo fora da igreja, numa praça, numa gruta. O padre resolveu restaurar para que essa imagem saísse em procissão. E ao fazer ela, às vezes eu parava no tempo e ficava olhando assim e dizia: meu Deus, se não for inspiração divina alguém ter feito uma obra tão perfeita como essa, eu não sei de onde veio. Eu até mandei, eu não divulguei ainda as fotos dessa peça que eu pintei, mas eu mandei para você. É uma Nossa Senhora de Fátima. Foram as primeiras fotos? Foi a primeira foto que eu mandei. Trabalho. Aí, assim, era uma peça que falava por si. Falava por si. E, assim, muitas vezes eu chegava a me emocionar. Essa peça daí. Eu chegava a me emocionar porque aquilo falava comigo. Aquilo falava comigo. Era uma peça, foi uma peça para mim que tinha mais energia ao fazer. Então, eu acho que a fé contribui muito mais do que técnica. Porque a técnica a gente corre atrás. E fé não é ninguém que vai ter, ninguém vai nos ensinar a ter fé, ninguém vai ensinar tem que vir a de amar dentro, aquilo. né? Então, eu acho que isso é o diferencial que todo artista deve ter. Amar o que faz. Porque se a gente lógico que trabalha porque precisa, primeiramente, a gente precisa de um retorno financeiro. Lógico, todo mundo precisa. Mas se a gente colocar isso em primeiro lugar, eu acho que a gente se perde. Ao menos na área que eu trabalho. A gente se perde. Porque se não tiver essa sensibilidade do divino, do sagrado, do acreditar que aquilo vai passar uma mensagem através da arte, eu acho que a gente não chega muito longe, não. Ô Thierry, tu falou aí uma palavra de admiração. E eu lembrei também das vezes que eu ia, né, na tua casa, que eu levava os meus 2 sobrinhos. Né? Uma de 7 anos e outro de 9 anos. Sim. E quando eu chegava lá, você percebia que eles ficavam assim, olhando para tudo que você estava fazendo? Pronto. Então, no caminho de volta, eles disseram: ô tia, ele faz aquilo tudinho, é? Aí eu disse sim. Aí ele disse sim, aquilo é santa. Eu disse, são os santos. Aí o que é que ele faz? Aí eu disse sim, eles pintam, eles restauram. Aí eu disse sim, dá muito trabalho, não dá? Aí eu disse, deve dar. Aí, mas o que é que tu achou? É bonito? Ele é muito bonito. Então, veja, que uma criança, né, dessas idades que eu acabei de falar, começa a admirar o teu trabalho. Sim, né? porque assim, na idade que eles têm, um dia eu também tive a idade deles. Foi isso que eu lembrei. E talvez seja esse o encantamento que eu tive na minha infância. Porque a beleza encanta de criança a idoso. Essa é a função da beleza. Encanta da criança ao idoso. Então, se uma criança que tem toda a sinceridade do mundo acha aquilo bonito, então aquilo passa alguma mensagem. Trabalhoso. E trabalhoso. Uma criança reconhecer o trabalho. É aquele negócio, quem vê bonito, não imagina o trabalho que tem por trás. Não imagina, às vezes, as noites de sono que a gente perca. Padre Murilo, lá de Caxangá, que eu diga que ele foi quem intermediou a pintura dessa imagem. E hoje, de ontem para hoje, eu não consegui dormir para que ela estivesse pronta na hora que ele fosse levar. Se não tiver amor, meu filho, a gente não consegue fazer isso, não. E tem que ter um tempo para secar, né? Sim, sim, sim. Ô, Thierry, antes de a gente fazer a última pergunta, temos umas imagens que você mandou, não foi? Sim. Aí a gente queria que você comentasse
O amigo aí, Eduardo, vai te mostrar. Ah, gente, isso é minha cara lisa. Ah, gente, eu acho que é muito importante a gente valorizar artistas do meio. Você consegue dizer de que material é essa peça? Deve ser... Eu não sei. O gesso é madeira. Eu estou Gente, baixando o gesso. Quem está me assistindo pelo Instagram, a imagem que eu estou tratando é um São José. Um São José que está em cima de umas nuvens com o menino Jesus. Essa peça é de papel. De papel? É de papel. Foi feita por um artista de Aracaju, chamado Tiago Moura. Ele faz as peças em papel machê. Na verdade, é uma técnica mista. Ele faz os rostos de papel de cerâmica, de argila, e o corpo todo de papel. Então, muitas vezes, é isso que falta. A sensibilidade de reconhecer que do nada pode surgir uma grande obra de arte. Não é necessário muito, não é necessário materiais nobres, como é a madeira, como é a resina, que é duradoura. Mas do papel, um material tão simples, o amor consegue transformar em obra de arte. E a durabilidade de um material? Eterna. E eterna. Porque a durabilidade está mais ligada ao cuidado que você tem com ela, ao dispor também, né? Do que o material em si. A prova é os livros de papel que duram séculos, séculos, séculos. Meu irmão, que eu diga, quando terminar aqui, você vai ali na biblioteca dele, viu? Se bem conservados, vão durar eternamente. Da mesma forma, é uma peça de papel. Na Itália, é uma técnica muito comum desde o século XVII. Tem imagens que duram até hoje. De papel. De papel. Poxa. Então, a arte nasce de onde você menos espera. E esse artista é de uma sensibilidade sem tamanho, sabe? E foi uma honra para mim policromar essa peça. E essa outra aí que está aparecendo? Essa outra é a padroeira da cidade que eu falei. Eu acho que está cortando. Teria como botar a foto maior? Tela cheia. Na tela cheia. Essa é a padroeira de Aquidabã. É uma peça em gesso. Na verdade, essa é uma peça mais recente do que a original. Mas, porém, o povo pegou feição a essa. O povo se viu nessa imagem. Então, o povo de Aquidabã vê em Senhora Santana um rosto familiar. É a padroeira também, que é a padroeira daqui. É isso que eu ia comentar. E aí foi interessante que lá eu me senti em casa. Porque eu cheguei numa cidade que não conhecia ninguém, só conhecia as pessoas que me contrataram. Mas lá eu tinha a Senhora Santana. Então eu estava protegido, eu estava em casa. O tempo passou assim, a gente criou várias amizades. E tudo por intercessão de Santana. E essa imagem foi de um trabalho assim ímpar para mim. Eu acredito que eu mandei também a foto da peça original, que é uma peça em madeira. Vamos ver. Gente, quem está no Instagram não está entendendo nada, vá lá depois na Rota dos Antigos Casarões que vocês vão conseguir ver. E também vai ficar salvo no portal Polo Informe. Não, essa é a mesma peça, essa peça é em gesso, uma peça francesa. Essa daí. Essa peça é de madeira. Provavelmente século XVIII, baiana, e foi repintada. Isso não foi uma peça que foi restaurada. Por quê? Ela já tinha sido repintada antes, em 77, se eu não me engano, em 78. Me corrija, Dalmo, por aí, se estiver assistindo. Foi repolicromada, não tinha mais pintura original. O cupim já tinha comido boa parte da peça. Então foi um trabalho realmente de conseguir salvar o que tinha. Então a gente aplicou folha de ouro original, a gente fez todas as técnicas da forma que era feita no século XVIII, mas que é uma pintura nova. Pronto, Thierry, é mais difícil recuperar uma imagem de gesso ou de madeira? As duas têm suas peculiaridades. Porque assim, o gesso é mais fácil de você moldar.
mas também se quebra muito fácil. Então, às vezes, recuperar o gesso é meio que um trabalho de conserta aqui e quebra ali. A madeira você tem que esculpir as partes que estão faltando. É um trabalho mais manual, é um trabalho mais difícil, mas que não é impossível, não. Eu acho que se colocar nas balanças, as duas dão bastante trabalho, dependendo da situação da peça. E você havia dito, né, que é mais fácil você encontrar peças, né, de arte sacra, material de gesso do que de madeira, né? Sim, sim, porque as peças de madeira, muitas vezes as famílias vendem, porque hoje é uma forma é um comércio, né? É um comércio vasto, a venda de antiguidades, e o gesso já não tem mais tanto esse valor que a madeira tem. Então, a gente encontra peças de gesso com mais facilidade. Eu conversando com uma pessoa que segue, né, o canal Na Rota dos Antigos Casarões, ela acabou me relatando algo que deixou até a gente assim um pouco triste. Ela, muito mais ela, né, por ser da família, ela falou que o avô dela morreu com 92 anos em 2004, 2005, 92 anos. E a família, né, que estava com o avô dela, no caso a tia dela, acabou pegando várias imagens, vários objetos antigos de um engenho que eles tinham e deram fim, e algumas coisas assim foi colocada para queimar, né? Eu acredito que, como ele era muito católico também, acho que foi muitas imagens assim perdidas, repassadas ou queimadas, algo do tipo. É uma pena, né? É uma pena, porque às vezes até a disparidade de credo influencia muito a perca de obra de arte, né? Eu acho que a gente, quem tem um credo protestante, às vezes olhe com carinho, sabe, as peças de uma pessoa da sua família. Procure dar a quem gosta. Não se desfaça. Dê a quem gosta, porque eu acho que assim a gente consegue preservar muito a nossa história. Agora vamos para a última pergunta. Para onde vai a maioria dos seus trabalhos? Rapaz, eu acredito que em 7 anos... Acho que no Brasil, em cada pedacinho do Brasil, tem um pedaço meu. Eu já mandei peça para o Rio de Janeiro, já mandei para São Paulo, para o Pará, para Amazonas, para Natal, Pernambuco, né? Minas Gerais. Então, Fortaleza, eu acredito que para a maioria dos estados eu já tenha mandado ao menos uma peça nesse tempo todo. E assim, chega muitas peças para serem restauradas também de toda a parte do Brasil. Não é só uma coisa aqui de Ribeirão, nem só daqui de Pernambuco, não. A gente está finalizando, né? E assim, eu espero que vocês tenham gostado. E porque a gente teve a importância, né, de realmente trazer pessoas da nossa terra, da nossa região, nordestino, como a gente havia falado, sim, pernambucano e ribeironense, um artista de mão cheia. E quando eu falo para algumas pessoas que no meu bairro, perto da minha casa, existe 2 profissionais que restauram artes sacras. Sim, 2 profissionais, porque eu tenho uma pessoa que me ajuda também, porque sozinho a gente não consegue nada, né? Então, na parte de acabamento, na parte da pintura de partes maiores, que me ajuda é o Paulinho, o Paulo Ferreira, que ele também pinta a tela, mas a maioria do tempo ele me ajuda, me auxilia com esse trabalho. E a gente, uma mão lava a outra, né? E assim a gente vai longe. Pois é, aí quando eu falo, todo mundo fica admirado, né? Aí diz, onde Ribeirão? Então, nosso interior é rico, sim. Sim, sim. Né? Tem artistas, né, que tem vários talentos, e aí a gente está aqui para mostrar. A gente está aqui para mostrar justamente isso. Que o canal Na Rota dos Antigos Casarões, ele busca tudo que é contexto histórico, tudo que é arte, né? Tudo que é raiz também. Certo. E eu desejo vida longa esse projeto, né? Porque nossa cidade, às vezes, é carente de cultura. E um projeto como o de vocês é sempre necessário. Porque daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai ter onde pesquisar o nosso passado. Coisa que a gente não tem tanto hoje, mas graças às redes sociais, daqui a um tempo isso vai ser bem mais fácil, essa pesquisa. Inclusive, assim, a gente vai para lugares que não existe, que só existe agora ruínas, mas de qualquer forma ali tem um contexto histórico. Sim, sim.
Mesmo que esteja em ruínas, às vezes só tem a base, né? Está dentro até da mata fechada, mas a gente está lá para contar. Né? Inclusive, meu irmão acabou conhecendo uma pessoa que é parente de um dos donos, né, do engenho com tendas. E ela se emocionou quando viu a história do avô dela. Esse engenho fica em que cidade? Fica entre Ribeirão e Escada. E obrigada, Thierry. Você tem mais alguma coisa para... Não. Eu que agradeço a oportunidade. E sempre que precisar, você sabe onde bater a porta, viu? Você sabe onde é o caminho. E a gente está aqui para isso. E sempre que precisar de uma parceria, estamos aqui. Sem dúvida. A gente tem costume, né, de entregar a lembrancinha aqui no canal. Gente, obrigado. 2 canecas para você e para Paulinho, tá certo? Tá certo. Muito obrigado, viu? Vou tomar um chazinho. Um cafezinho. Aí você tomando café e restaurando suas imagens, né? Então, pessoal, esse vídeo, né, essa live que digo, ela vai ficar também salva, né, tanto no canal, na Rota dos Antigos Casarões, como no portal Poliinforme. Obrigada aí, né, pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.